Bom, pessoal, então nós vamos aí, finalizar a revisão, de genética sobre o sistema sanguíneo ABO. E aí, conforme a gente tinha combinado, eu falei que ainda tínhamos aqui para ver mais alguma coisa a se estudar, no sangue, em relação ao nosso sangue. E uma delas é o tal fator RH. O que é esse tal fator RH? Então vamos ver aqui. O fator RH, pessoal, na verdade, assim como os aglutinogênios A, aglutinogênio B, que nós estudamos no sistema sanguíneo ABO, quanto a tipagem sanguínea, identificar quando o sangue é A, B, AB ou O, e ver a questão da genética do sistema sanguíneo ABO, nós vimos que havia algo presente nas hemácias de algumas pessoas que determinava o tipo sanguíneo. Se tivesse lá o aglutinogênio A, era A, se tivesse o aglutinogênio B, era B, se tivesse os dois era B, se não tivesse nenhum era O. E existe, pode ser não, nós podemos encontrar também nas hemácias do sangue humano outras substâncias, outras glicoproteínas, e no caso nós vamos falar de uma que ganhou a denominação de fator RH. Então o fator RH ele funciona, ele é uma glicoproteína que poderá aparecer nas hemácias de algumas pessoas, e se aparecer, nós vamos já saber que tipo de fator RH essa pessoa tem, mas pode acontecer que esse fator RH não seja produzido pelas hemácias de outras pessoas. De tudo feito, vamos logo entender que o fator RH ele funciona como um antígeno, então ele funciona como um corpo estranho. Vamos ver lá. Então tá aqui, o que é esse tal fator RH? Vamos supor que nós temos essa hemácia e perceba que na membrana plasmática aqui dessa hemácia, temos uma estrutura que nós vamos chamar de fator RH. Então, o tipo de sangue que apresentar, que as suas hemácias produzirem esse fator RH, nós vamos dizer que o tipo de sangue é o RH positivo, porque vai produzir o fator RH. E produzindo o fator RH, lembrando sempre que ele funciona como antígeno, o indivíduo vai ser do sangue RH positivo. Então, eu antecipei, mas nós vamos reforçar aqui. Temos uma hemácia, e se a hemácia produzir o fator RH, ela vai ser RH positivo, certo? Produzir o fator RH, vai ser RH positivo. Não produzir o fator RH, não tem fator RH, então o tipo de sangue em relação ao fator RH vai ser negativo. Ok? Simples, de entender isso. Mas aí vamos aqui para frente. E lá vem a história dos anticorpos. Bora ver aqui. Nós temos aqui um tipo de sangue para o fator RH que é positivo. Estão vendo aqui que essa hemácia ela está produzindo aqui essa glicoproteína que nós chamamos de fator RH, então é um tipo de sangue RH positivo. Os indivíduos que forem RH positivos, por uma questão óbvia, não podem produzir anticorpos, não vão produzir anticorpos. Porque afinal de contas, pessoal, vamos supor que eu seja RH positivo e eu produza anticorpos anti-RH, esses anticorpos iriam agir sobre as minhas próprias hemácias, destruindo aí as minhas próprias hemácias, e isso seria um problema. Agora, vamos ver aqui, o indivíduo que possui o fator RH negativo, na verdade ele não produz o fator RH. Então esse sim pode produzir anticorpos. Porque afinal de contas, mesmo que ele produza anticorpos, o anticorpo anti-RH não tem aqui sobre o que agir. Tá certo? Então, quem é negativo não produz anticorpos anti-RH e quem for positivo produz anticorpos. Aliás, quem for negativo, vai produzir o anticorpos anti-RH e quem for positivo não vai produzir anticorpos anti-RH. E como é que os anticorpos funcionam? Como é que eles agem nesse sentido? Vamos supor que nós temos uma hemácia que ela possui, que ela produz o fator RH. Então, aqui é um sangue de um indivíduo RH positivo. E aí vamos pensar aqui uma coisa. Vamos supor que eu que estou falando aí para vocês, sou RH negativo. Então no meu sangue não possui fator RH. E vamos supor que eu receba numa transfusão esse tipo de sangue aqui, que possui RH, então ele é RH positivo. Na hora que esse sangue entrar na minha corrente sanguínea, vai haver uma reação e
o meu corpo vai reagir contra o sangue que eu estou recebendo, que é positivo. Que reação é essa? O meu corpo vai começar a produzir anticorpos anti-RH. E esses anticorpos anti-RH, eles vão agir sobre o sangue que eu estou recebendo, levando a um processo também de coagulação, que dentro do meu organismo, nos meus vasos sanguíneos, isso certamente será um problema, né? O sangue coagular, o sangue coalhar, obstruir meus vasos sanguíneos. Por isso que as transfusões de sangue devem levar em consideração não só o tipo de sangue, mas também o fator RH por conta dessa relação aí antígeno-anticorpo. E como é que funciona a genética do fator RH? Já que quem produz ou não RH é determinado também por uma questão genética. Nós temos aqui, vamos supor, um indivíduo RH positivo. Já vimos que quem é RH positivo produz ou não produz o fator RH? Produz, né? A gente viu isso nesse instante. A genética é a seguinte: o fator RH ele é determinado por um único gene. Então, é um caso clássico, típico aí de primeira lei de Mendel. É um caso de dominância completa. Nós vamos ter indivíduos dominantes e recessivos, né? Não vamos ter nem um caso aqui de codominância, tá certo? Ou de dominância incompleta, não vamos ter isso. Então, quem for RH positivo é porque herdou do pai um alelo Dzão e um outro alelo Dzão da mãe. O indivíduo homozigoto dominante vai produzir o fator RH, vai ser RH positivo. Como é o caso de dominância completa, de primeira lei de Mendel, o indivíduo, para produzir o fator RH, também pode ter dado do pai um Dzão, mas pode ter dado um alelo recessivo da mãe Dzinho, sendo heterozigoto, e ainda assim o heterozigoto aqui vai produzir o fator RH, vai ser RH positivo. Já dá para sacar aí que quem for RH negativo, então, pessoal, vai ter que herdar do pai um alelo recessivo Dzinho e da mãe um outro alelo recessivo Dzinho. Então, os homozigotos recessivos, não produzem o fator RH, então vão ser RH negativo. E é assim que funciona a genética, né, do fator RH, tá ok? Bom, né, então nós vamos aqui dar continuidade, encerrar, para o negócio ficar mais animado, né, a gente vai encerrar a nossa revisão sobre o sistema RH falando de uma coisinha aí que pode até assustar por esse nome aí, eritroblastose fetal, mas não é uma coisa, não é bicho de outro mundo não. A gente vai conseguir compreender isso aí fácil, pessoal. A eritroblastose fetal é um problema, né, que pode afetar alguns recém-nascidos e ele vai ter a ver, a gente vai ver aqui, com a condição do indivíduo apresentar ou não o fator RH, e isso em relação também à mãe que vai gerar, né, o indivíduo, a mulher que vai gerar essa criança, porque na verdade ela é uma doença que afeta os recém-nascidos, tanto é que alguns chamam de, para além de eritroblastose fetal, podem chamar também de doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. Então o que é essa tal de eritroblastose fetal aí? Vamos imaginar aqui que nós temos uma mulher, essa mulher, como já dá para perceber, né, ela não está com a barriga cheia, ela está grávida. Só se estiver cheia de menino, mas na verdade ela está grávida, e aí vamos imaginar que essa seja a primeira gestação dessa senhora. Sendo a primeira gestação, vamos entender que ela seja RH negativo, então ela é Dzinho, tá certo? E na primeira gestação vamos supor que a criancinha seja RH positivo. Perceba, mãe negativo, criança positivo. Para que isso possa ter acontecido, certamente o pai deva ser RH positivo. Porque vocês acabaram de ver que o indivíduo que é RH negativo, ele é Dzinho. Se o pai fosse negativo, Dzinho, a criança só poderia ser Dzinho. Então, como a criança nasceu positivo, o pai também só deve ser de sangue RH positivo, para, casando com a mulher RH negativo, possam gerar uma criança RH positivo. De todo feito, vamos entender aqui uma coisa. O sangue da mãe, por ser RH negativo, não tem o fator RH. O sangue da criança, por ter o fator, por ser RH positivo, produz o fator RH. Então o sangue da criança tem algo que o da mãe não tem, vamos entender isso. E aí a gestação vai se processando. Quando o parto acontecer, acontecendo o parto, de uma forma ou de outra, o sangue da criança acaba mantendo contato com o sangue da mãe. Ou seja, a grosso modo, parte do sangue da criança, que é RH positivo, vai entrar no sangue da mãe, que é RH o quê? Negativo. E aí o que é que vai acontecer? Após o parto, o sangue da mãe vai ser estimulado a fabricar anticorpos anti-RH.
Tá ok? Então, ó, uma mãe RH negativo, teve uma criança RH positivo na primeira gestação, e aí o organismo dessa mãe foi estimulado a fabricar anticorpos anti-RH. E aí vamos supor que essa senhora tenha uma segunda gestação. E aí essa segunda criancinha também será RH positiva, assim como a primeira. Só, pessoal, que aqui vai ter uma diferença. A primeira criança nasceu normal. Saúde total em relação ao que nós vamos falar aqui. Porém, a segunda já nasceu, já foi gerada numa segunda gestação, num corpo de uma mãe RH negativo que estava todo sensibilizado de anticorpos anti-RH. Esses anticorpos, então, o que é que vai acontecer? Novamente, quando do momento do parto, onde o sangue da mãe e da criança acaba entrando em contato, os anticorpos anti-RH da mãe vão para onde? Ó, vão entrar na corrente sanguínea desta criança. E aí a gente vai ver que isso poderá desencadear o que a gente está chamando aqui de uma doença relacionada ao fator RH, que é a eritroblastose fetal. A gente vai já detalhar como é que essa doença vai afetar essa segunda criança, porque a primeira nasceu totalmente saudável. Então, pessoal, tá aí, nós temos a bebezinha, vamos imaginar que essa bebezinha acabou de nascer daquela segunda gestação daquela senhora, e vocês viram que os anticorpos anti-RH da mãe, dado o momento do parto, entram na corrente sanguínea da segunda criancinha, da segunda bebezinha. E aí vamos ver o que é que isso acontece lá dentro dos vasos sanguíneos aí da bebê. Olha o que é que acontece. Aqui vamos supor que seja o vaso sanguíneo dessa recém-nascida. Então aí nós temos aí as suas hemácias circulando aí normalmente, na sua corrente sanguínea, só que não. Essa normalidade vai ser interrompida pela seguinte situação. Nós vimos que essa criança que eu estou mostrando aqui, o vaso sanguíneo dela, ela era RH positivo e a mãe RH negativo. A mãe foi sensibilizada a produzir anticorpos anti-RH na primeira gestação. E na gestação dessa criança, dado o momento do parto, os anticorpos da mãe anti-RH, eles vão entrar na corrente sanguínea da criança, e a criança tem um sangue RH positivo, então ela possui o fator RH, e os anticorpos da mãe vão entrar na corrente sanguínea da criança, anticorpos anti-RH, e eles vão começar a levar à destruição das hemácias da criança. Entenda bem, as hemácias da criança elas vão ser destruídas. E isso, pessoal, de cara vai gerar um problema sério, anemia. Porque, afinal de contas, o indivíduo que perde glóbulos vermelhos de uma forma ou de outra, inclusive como essa forma aqui dos anticorpos anti-RH da mãe destruindo os glóbulos vermelhos da criança, as hemácias, isso também vai caracterizar um quadro de anemia. E é isso que vai caracterizar essa doença chamada eritroblastose fetal. Por quê? Como a criança está tendo perca das suas hemácias estão sendo destruídas pela ação do anti-RH da mãe que passou para a criança, o que é que acontece? A medula óssea vermelha, para tentar compensar essa perda de hemácias, ela vai começar a liberar os eritroblastos. E o que é que são os eritroblastos? São hemácias ainda imaturas, tanto é que ainda apresentam um núcleo, porque nós sabemos que a hemácia, digamos, totalmente madura não possui mais o núcleo, e são hemácias ainda imaturas, não totalmente desenvolvidas, que vão circular pelo sangue da criança. E aí perceba, uma característica aí clássica da DHRN, doença hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal. A criança, geralmente depois de alguns dias, geralmente 2, 3 dias, ela começa a apresentar essa coloração amarelada da pele. Já sabemos que a criança certamente vai ter anemia, porque as hemácias estavam destruindo, as hemácias da criança estavam sendo destruídas pelos anticorpos anti-RH da mãe. E à medida que as hemácias são destruídas, acaba se liberando uma substância que se acumula nos tecidos da criança, na pele, por exemplo, que é a bilirrubina. Essa criança ela acaba nascendo com icterícia, que é essa pele amarelada. E isso é só um detalhe de cor? Não. Icterícia é um problema que merece ser tratado com atenção, porque a criança que tem icterícia ela está com um acúmulo muito grande de bilirrubina.
E a bilirrubina, se concentrando demais, ela pode afetar o sistema nervoso. E essa criança, pessoal, caso isso não seja tratado, pode ter sequelas, como alguma deficiência, né, no seu desenvolvimento mental, né, pode afetar o funcionamento dos órgãos do sentido, como a audição, então isso precisa ser tratado. E como é que se trata icterícia? Eita, quase não sai. Icterícia é com um tratamento chamado fototerapia, né, que a criança vai ser submetida, né, vai ser iluminada com luzes aí específicas, e essa luz ela vai, digamos assim, ajudar a degradar a bilirrubina, facilitando o corpo, né, eliminar essa substância que, se acumulando demais, né, no organismo, ela é tóxica e pode afetar, inclusive, como eu acabei de falar, o sistema, né, nervoso da criança.